Bom dia, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus para mais um vídeo Lapidadas. Eu sou a Fran Costa e com alegria nós iremos continuar nessa linda jornada das mulheres da Bíblia, amém? Mas antes quero pedir para que você possa curtir e se inscrever no nosso canal para que toda semana você possa receber mensagens para edificar e lapidar a sua vida e o seu coração. Você tem deixado ser lapidada por Deus? Você tem deixado Deus lapidar o seu coração? O mais importante é você deixar Deus moldar a sua vida, o seu coração, para estar mais parecido com o Senhor. Eu acredito que dia após dia nós temos que ser lapidadas, nós temos que ser moldadas, nós temos que ser modeladas pela própria mão do Senhor. Hoje nós iremos aprender sobre Eva, uma mulher que foi modelada, foi criada pelas próprias mãos do Criador. Amém? Mas eu quero dizer para você, não faça o que Eva fez. Não tome as atitudes que Eva tomou. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Amém? O Senhor te criou para ser idônea. O Senhor te criou para ser auxiliadora na sua casa, do seu marido, do seu esposo. Você está sobre uma missão do seu esposo. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser submissas, nós temos que estar debaixo da missão que o Senhor colocou na vida do nosso esposo, né, do nosso marido. Você tem sido submissa? Você tem estado debaixo dessa missão? Você tem sido orientada, deixada ser moldada por Deus, trabalhada pelo Senhor, ser auxiliadora e ouvida a voz de Deus? Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou com carne. E você sabe, dessa costela que o Senhor tirou, Ele criou, Ele formou a mulher para ser auxiliadora, para estar junto com Adão. Mas Deus deu uma ordem a Adão antes de criar Eva. No verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Nós não sabemos se Adão informou, se Adão contou para Eva que não deveria comer, mas a responsabilidade estava sobre ele, sobre Adão. A serpente, né, começou a conversar com Eva. Satanás, com seus intuitos malignos, satânicos, começou a conversar com Eva. Começou a dialogar com Eva. Nós não sabemos onde Adão estava nesse momento, mas nós sabemos que Eva estava sozinha, vulnerável e conversando com o inimigo, conversando com Satanás. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem falado com Deus? Ou você tem conversado com o inimigo? Olha só, a Bíblia diz no capítulo 3, né, de Gênesis: no jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis. Olha só, conhecedores do bem e do mal. Satanás começou a enganar Eva, começou a iludir Eva, e Eva foi seduzida por essas palavras do maligno. E o primeiro erro de Eva aqui foi desobedecer a Deus. A desobediência é a consequência de todo o mal. E Eva ouviu a voz do inimigo, ouviu a voz de Satanás. Satanás começou a iludir a Eva e Eva veio comer do fruto, em que Deus não, né, em que Deus deu a ordem dizendo para ela não comer, e ela veio a comer. E ela só não veio a comer, como ela também entregou ao seu esposo. E Adão consumou o pecado, comendo do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, nós sabemos que assim o pecado entrou na humanidade. Assim que Satanás colocou, né, a sua voz, né, os seus enganos, né, os seus raciocínios malignos, Eva veio desobedecer. Amada, minha querida, você tem ouvido a voz do inimigo? Você tem ouvido os seus enganos, as suas ilusões, os seus ardilhos, né?
os seus dardos inflamados, você tem dado, né? Você tem dado voz a esses enganos? A segunda atitude de Eva, um casal que tinha tudo para dar certo, estava no jardim do Éden, no melhor lugar para estar. O segundo, né, a segunda atitude errada de Eva foi a sua autossuficiência. Ela achar que ela poderia cozer folhas, poderiam esconder a sua nudez e Deus não iria ver. Ela achou que poderia enganar a Deus. E de Deus, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, não tem como enganar o Deus Todo-Poderoso. As questões espirituais jamais podem ser resolvidas por processos ou intentos materiais. Somente chegando a Deus, somente se aproximando a Deus, somente se chegando ao Todo-Poderoso. O querer cobrir a sua nudez prova a real forma, né? A real forma degradante da humanidade, porque eles foram despidos, né? Eles foram tirados, descobertos da glória do Senhor. Romanos 3:23. Todo pecado nos faz separação de Deus. Todo pecado gera morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. O pecado nos faz separação, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe do Senhor. Você tem estado perto de Deus? Você tem estado mais próximo de Deus? Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os planos de Deus não são frustrados. Deus Todo-Poderoso envia Jesus para restaurar, para nos ligar novamente com Deus por causa dessa separação, dessa desobediência de Adão e Eva. E Eva, como mulher que era para ser auxiliadora, idônea, ela falhou na sua missão. Ela falhou no seu chamado. O seu maior ministério, minha querida, é a sua família, é a sua casa. E eu confesso para as irmãs, estou cansada desse evangelho egocêntrico, esse evangelho humanista, onde tiram Cristo e é eu consigo, eu venço, eu vou. E é claro, minha amada, eu declaro isso para a sua vida, que você vai vencer, que você vai conseguir, que você vai avançar, mas nós temos que entender que sem Cristo, sem Jesus, nada nós podemos fazer, nada nós podemos fazer, e que nós somos dependentes do Senhor. A Bíblia diz que por meio dele, para ele são todas as coisas. Você é feito à imagem e semelhança do Senhor, mas Satanás, ele vem tentando, né, desde o princípio, frustrar os planos do Senhor, dizendo para Eva: imagina, se você comer, você vai morrer. Ele quis dizer, em outras palavras, é mentira de Deus. Satanás sempre vai querer dizer que você não é filha de Deus, que você não é amada, que você não tem promessa, que as promessas do Senhor são reais para a sua vida, que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é real, que Jesus Cristo é real. E Deus, os planos do Senhor não foram frustrados, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadoras, sendo nós ainda falhas. Deus restaurou o seu plano salvífico. Deus restaurou o seu plano, mas você tem que crer, tomar posse, pela fé, confiar no Deus Todo-Poderoso que enviou o seu único Filho para restaurar e nos ligar novamente com Deus. O terceiro erro de Eva foi tentar se esconder de Deus. Além dela desobedecer, além dela se achar autossuficiente quando pecou, vou cozer folhas e cobrir minha nudez, ela tentou se esconder do Senhor. Nada pode ser escondido da presença de Deus, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Para onde mais irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subirei ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu estás ali também. Salmo 139, do 1 ao 10. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. É impossível se esconder da presença do Senhor. É impossível fugir da presença do Senhor. Não tem como se afastar de Deus. Não tem como achar que nós possamos ou podemos fazer algo sem Deus. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Eva pecou e deu a seu esposo, que consumou o pecado. Mas Deus enviou o seu Filho para a redenção dos nossos pecados, para nos dar uma nova vida e uma nova chance. Se você pecar, a palavra do Senhor diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não faça isso. Não se esconda de Deus. Não desobedeça ao Senhor. Não se ache autossuficiente. Não desobedeça a voz do Criador. Deus está aí com você, Ele quer que você se dobre, se prostre e reconheça que nós precisamos dEle. Essa geração precisa de Cristo, essa geração precisa de Deus. Eu vejo uma geração puxando as coisas com sua força, com seu braço. Eu consigo, eu vou fazer, mas não. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos de Deus. E eu creio que Ele vai usar a minha vida e a sua vida para restaurar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão em nossa volta. Não faça isso. Não faça isso. Eva, infelizmente, falhou na sua missão. E hoje Deus está te dando uma nova chance, um novo recomeço. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Você pode ver na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tantos recomeços, tantos renovo que o Senhor tem dado ao seu povo. Sabe por quê? Porque Deus ainda acredita em você. Ele te criou à sua imagem e semelhança, porque Ele sabe que Ele está em você, que algo de Deus está em você, algo precioso está em você. Você é um vaso, né? Nas mãos do Criador. Deixe ser moldada, lapidada à semelhança do Deus Todo-Poderoso. Que dia após dia, minhas amadas, nós possamos deixar Deus entrar no nosso coração, tirar aquilo que nos atrapalha, todo o orgulho, todo o engano, porque aqui Eva se achou, né, orgulhosa, vou ser igual a Deus. Olha só a petulância, né? Você vai comer, você vai entender, você vai ter o conhecimento de Deus. Quem somos nós? Deus é tão poderoso que usa esse vaso falho, esse vaso de barro, para que a glória fosse dele, não nossa. A glória de Deus, a força vem de Deus, o Espírito vem de Deus, as promessas vêm de Deus, a palavra é de Deus. Jesus é o Verbo vivo. Jesus é o Verbo vivo encarnado aqui na terra para nos dar uma nova chance, para nos reconciliar de novo com Deus por causa desse pecado, dessa desobediência de Adão e Eva. A minha amada, minha amiga, não falhe na sua missão. Olhe para a sua missão com carinho. A sua missão é a sua casa, é o seu trabalho, é o meio em que você vive, é a sua missão. Ser moldada por Deus, lapidada pelo Senhor e somente ouvir a voz de Deus. Cuidado com as vozes, cuidado com o que Satanás tem para te oferecer. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem obedecido a voz de Deus? Eu espero que sim. Não faça o que Eva fez. Não desobedeça, né? Não desonre a ordem e a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Um beijo.